Sou Tércia Coutinho, filha de Elcimar Coutinho, e vou ler O Segundo Voo. No verão baiano, inverno americano, de 1958, fui para os Estados Unidos como fellow da Fundação Rockefeller para trabalhar como pesquisador, guest investigator, no Rockefeller Institute for Medical Research, hoje Rockefeller University. Instalamos-nos em Nova York, First Avenue, a um bloco da York Avenue, onde ficamos por 3 meses antes de irmos para Woods Hole, Massachusetts, onde está sediado o Marine Biological Laboratory, MBL, famosa instituição dedicada à biologia marinha, onde era possível alugar laboratórios equipados no período do verão, o que permitia aos cientistas casar o veraneio à beira-mar com o trabalho de pesquisa científica. O Laboratório de Endocrinologia do Rockefeller Institute mantinha algumas unidades no MBL, e um deles era dirigido por Xapo, que se dedicava ao estudo da endocrinologia da gravidez. Xapo estava subordinado a George Conner, um dos descobridores da progesterona. O outro foi William Allen, hormônio responsável pela manutenção da gravidez de diversas espécies de animais, inclusive na mulher. Assumi imediatamente um dos projetos propostos por Xapo e que consistia em estudar os efeitos dos diversos ocitócitos no útero deficiente em cálcio. O estudo devia ser feito em útero de coelhas, animais dóceis e com um ciclo gravídico curto, que permitia fazer avaliações seguras da ação dos agentes farmacológicos em cada fase da gravidez. Na coelha, a progesterona exerce um efeito mantenedor da gravidez de maneira absoluta. Privada da progesterona, a coelha grávida aborta imediatamente. Tratamento com progesterona no fim da gravidez provoca o adiamento do parto indefinidamente. O útero da coelha representava, portanto, um órgão de comportamento previsível, no qual era possível analisar os efeitos endócrinos e farmacológicos de forma metódica e reprodutível. Instalado em uma casinha de madeira, construída no estilo típico da Nova Inglaterra, meti mãos à obra. Em poucos dias já estava familiarizado com as técnicas e equipamentos postos à minha disposição. Fomos a Woods Hole 3 meses. Foi em Woods Hole que conheci Albert St. George, o descobridor da vitamina C e da actomiosina, a proteína responsável pela contração muscular. Era ele o grande patrono da comunidade de cientistas que trabalhava com músculo. E foi numa noite de furacão que apresentei os meus primeiros resultados a um grupo pequeno de heróis que se reuniu no auditório do MBL na última sessão do verão, presidida pelo velho cientista duplamente premiado Nobel. O trabalho, logo publicado de forma abreviada no boletim do MBL, foi a minha primeira publicação em língua inglesa. Calcium, Oxytocin and the Regulation of the Myometrium. Coutinho, E.M. and Xapo. A. Biol Bull. 115-334, 1958. Os estudos sobre o útero deficiente em cálcio continuaram nos laboratórios do Instituto Rockefeller, na York Avenue, em Nova York, para onde voltamos depois do veraneio em Woods Hole. Em Nova York, moramos mais 6 meses em um pequeno apartamento na Primeira Avenida, à altura da Rua 66. Uma curta caminhada levava-me ao instituto, onde trabalhava até os domingos. Foi em Nova York que vi funcionar o primeiro aparelho de televisão e foi através da nossa televisão que vi e ouvi Fidel Castro falar na ONU antes de se confessar comunista. Morar em Nova York não poderia deixar de ser uma experiência muito gratificante. Conviver com os cientistas no Rockefeller Institute, principalmente na hora das refeições, quando havia intensa troca de impressões, era mais do que isso. Era edificante. A meia dúzia de jovens pesquisadores, privilegiados como eu, sentavam em qualquer cadeira vazia nas grandes mesas redondas arrumadas como se fosse para um banquete. Apresentávamos aqueles que tinham tomado assento que nos devolviam seus nomes famosos. Não raro almoçavam ou jantavam com mais de um premiado Nobel ao meu lado. As conversas nos conduziam às fronteiras do conhecimento e nos revelavam as preocupações daqueles que dispunham dos meios de afetar o futuro da humanidade. Aqueles homens e mulheres que alcançaram um grau expressível de conhecimento, dificilmente alcançável pela maioria dos demais cientistas, impressionavam pela simplicidade e despojamento.
Sentia-me no paraíso terrestre da ciência médica. Apesar de ter voltado ao Rockefeller Institute inúmeras vezes ao longo de mais de 20 anos, em fases subsequentes da minha vida, esta primeira experiência marcou-me como nenhuma outra, porque colocou-me em contato com o que havia de melhor, material e cientificamente, no mundo da medicina. No mês de novembro, acompanhei Kshapo em uma viagem à Universidade de Chicago e à cidade de Kalamazoo, em Michigan, para participar de um simpósio sobre novos progestínicos patrocinados pela companhia Upjohn, membro do grupo de George Corner, o descobridor da progesterona. O nosso interesse no assunto era óbvio. Progestínicos eram os derivados da progesterona, obtidos por síntese pela indústria farmacêutica, mais potente do que a progesterona. Uma das razões da maior potência desses compostos sintéticos era sua resistência à ação destruidora das enzimas existentes no tubo digestivo e no fígado. A progesterona gerada no organismo é rapidamente transformada através da ação das enzimas em outras substâncias inativas, isto é, sem os efeitos da progesterona. O tempo que leva a progesterona para ter metade das suas moléculas transformadas em pregnaniol, substância biologicamente inativa, a meia-vida do hormônio, é na espécie humana de apenas 6 minutos. O nosso interesse era maior ainda porque esperávamos conseguir o novo progestínico desenvolvido pela Upjohn, a medroxiprogesterona, e empregá-lo para assustar o parto prematuro, uma das causas mais frequentes de óbito fetal. Conseguir uma progesterona que fosse tão eficiente na mulher como a progesterona natural nas coelhas tornou-se a mais urgente aspiração do grupo liderado por Kshapo e por Corner, ao qual eu pertencia. Segundo a concepção que defendíamos, a ocorrência de abortos espontâneos e partos prematuros devia-se à deficiência de progesterona. A ineficiência do hormônio em impedir o desenlace quando administrado às mulheres com ameaça de aborto ou em trabalho de parto prematuro era uma consequência da rápida destruição da progesterona no organismo. Durante a gravidez normal, os elevados níveis de progesterona encontrados são mantidos graças à produção e secreção ininterrupta do hormônio pelo ovário, corpo lúteo, até o 4º mês, e pela placenta, até o fim da gravidez. O parto normal ocorreria em virtude da diminuição da produção de progesterona pela placenta, ou pela crescente desproporção entre o aumento do tamanho do útero e a capacidade da placenta de produzir a progesterona. No aborto habitual e no parto prematuro, a causa seria, entretanto, um defeito na produção de progesterona ou um efeito na sua utilização. Esta tese, que o grupo que trabalhava no laboratório de George Corner, liderada por Arpad Kshapo, defendia literalmente com unhas e dentes, se opunha à tese proposta por Roberto Caldeiro Barcia, o grande cientista uruguaio que comandava de Montevideo um grupo de pesquisadores convencidos de que o trabalho de parto se iniciava pelo aumento da ocitocina, aquele hormônio peptídico estimulador das contrações uterinas, cuja estrutura era pesquisada tão somente pelo mestre Claude Fromageau em Paris, há 5 anos. Encontrava-me assim, involuntariamente, no campo inimigo. Logo eu, que tinha começado a minha formação trabalhando com a ocitocina e era fascinado pela molécula. De qualquer modo, as duas hipóteses eram plausíveis, e o que me interessava, como de resto a todos que trabalhavam naquela área, era descobrir o verdadeiro mecanismo que mantinha o útero imobilizado durante a gravidez e o que, no momento certo, iniciava as contrações que levavam ao parto. Retornamos de Kalamazoo com ampolas de acetato de medroxiprogesterona, Depo-Provera, suficientes para conduzir os estudos preliminares. Parte daquelas ampolas veio comigo para o Brasil. Cheguei com a corda a todo, armado com a Depo-Provera, designada pela Upjohn como um dos pesquisadores responsáveis pelo estudo clínico, autorizado pelo FDA, Food and Drug Administration, organismo do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Estava convencido de que conseguiria impedir partos prematuros. Os estudos com a Depo-Provera iriam se estender por mais de 10 anos, e antes mesmo de iniciá-los, eu tinha que voltar ao batente, reativar o laboratório de análises clínicas, que deveria se constituir minha principal fonte de renda, e o mais importante, cuidar da minha carreira universitária, que exigia preparação de teses custosas. Em 1959, publiquei 2 trabalhos. O primeiro, um estudo farmacológico sobre o útero deficiente em cálcio, onde estavam descritos os experimentos realizados nos Estados Unidos, publicado no prestigioso Journal of General Physiology, em colaboração com Kshapo. O segundo foi uma proposta de classificação dos animais baseada na composição proteica do sangue, inspirada nos meus achados com a eletroforese. Em 1960, fiz o concurso de livre docência para a cadeira de Química Biológica da Faculdade de Farmácia da UFBA.
A tese apresentada era um produto das minhas experiências nos Estados Unidos. Aproveitava minhas ideias a respeito dos bioelementos e versava sobre o mecanismo de ação da progesterona. Interessante é que ainda hoje, há mais de 50 anos, as relações que tentei estabelecer entre progesterona, o cálcio e o magnésio continuam atuais, porque pouco se fez para esclarecer o mecanismo de ação do hormônio nestas últimas 5 décadas. A tese se baseava na semelhança dos efeitos biológicos da progesterona e dos sais de magnésio. Apesar de pouco sofisticada, a proposta fazia e ainda faz sentido, porque quase todos os efeitos da progesterona podem ser conseguidos com sais de magnésio. A progesterona inibe uma motilidade uterina, bloqueia o impulso nervoso, induz a anestesia, diminui a coagulabilidade do sangue e aumenta a temperatura corporal. Estes efeitos marcantes da progesterona podem ser produzidos com a administração de sais de magnésio. Como todos os efeitos podem ser revertidos por cálcio, que é o antagonista do magnésio, a possibilidade existe de que os efeitos da progesterona poderiam resultar do sequestro do cálcio. Apesar de candidatar-me a professor da Faculdade de Farmácia, a minha atividade acadêmica se fazia predominantemente na Faculdade de Medicina. Não havia espaço físico na Faculdade de Farmácia para a recém-emancipada Cátedra de Bioquímica, enquanto que na Faculdade de Medicina, onde eu atuava como assistente voluntário, sobrava espaço nos subsolos dos laboratórios de Bioquímica e Fisiologia. No começo, as minhas atividades nos 2 laboratórios, localizados lado a lado no andar térreo do antigo prédio da Faculdade do Terreiro de Jesus, se faziam sem problemas. Eu conduzia as minhas pesquisas com animais e órgãos no subsolo do Laboratório de Fisiologia, que administrava o biotério, e fazia a parte química no subsolo do Laboratório de Bioquímica, convenientemente. O maior defeito do subsolo, que era sua péssima localização, tornou-se para mim sua maior virtude. Sem contemplar a bela paisagem da Baía de Todos os Santos, janelas e portas sempre fechadas, para manter do lado de fora as emanações dos cadáveres do vizinho Instituto Médico Legal, o subsolo não era lugar apropriado para contemplar a bela paisagem da Baía de Todos os Santos, nem para divagações. Nada de distrações. Eu podia trabalhar ali como se estivesse nos laboratórios de Fromageau, no Boulevard Raspail, em Paris, ou nos laboratórios de Corner e Xapo, em York Avenue, em Nova York. Estava a salvo na hipnótica vista para o mar, que se descortinava nos espaços e iluminados laboratórios do andar de cima, onde seria bem difícil manter a concentração indispensável ao trabalho criativo. Jamais esqueci o comentário do premiado Nobel argentino Bernard Hussey, que, ao deparar-se com a visão de tirar o fôlego do mar e das ilhas que tínhamos do Laboratório de Fisiologia, que visitou em 1958, aconselhou-me a fechar as janelas.